Olá, crianças! Olá, família! Espero que todos vocês estejam muito bem. Crianças, como foi o feriado? Como foi o Dia das Crianças? Espero que muito feliz, com muita alegria, muita união, muita paz aí na família de vocês. Vocês assistiram no início da aula um vídeo sobre essa história que se chama Desculpe-me. Vocês sabem o significado dessa palavra? Desculpe? Vocês têm ideia de quando nós usamos essa palavra? Desculpe? Isso mesmo, quando nós cometemos algum erro, quando nós erramos, quando nós ofendemos alguém ou fazemos algo que não é muito legal. Isso mesmo. Vocês têm ideia por que a professora pede o menino para amassar a folha de papel? Isso mesmo, para mostrar para o menino que uma folha amassada, uma vez amassada, é impossível nós deixarmos ela lisinha novamente. Essa comparação é feita com o coração das pessoas, que muitas vezes mágoas, decepções são difíceis de esquecer. Então, é para fazer essa comparação, que então nós devemos evitar, magoar as pessoas, ofender. Nós precisamos pensar antes de falar algo para as pessoas, pensar sobre nossas atitudes e comportamentos. Então, crianças, essa história é só para nós refletirmos um pouquinho e pensarmos, que nós precisamos praticar, o uso dessa palavra desculpe sempre que nós errarmos, tá bom? Agora nós vamos fazer a leitura desse texto aqui. Essa história se chama O Patinho Culpado. Nascemos todos juntos, eu e meus irmãos. Acho que fui um dos primeiros a quebrar a casca e colocar minha cabeça pelada para fora. Mamãe logo percebeu a nossa movimentação. Deu um pulo e ficou ali toda orgulhosa, soltando quacks de alegria cada vez que um de nós aparecia. Ele foi um dos últimos da ninhada, mas quando finalmente surgiu, mamãe abriu as asas, assustada, e deu um passo para trás. Era um patinho pequeno e escuro, completamente diferente da gente. Preciso reconhecer, desde o primeiro momento tive problemas para aceitar aquele pato esquisito como irmão. Era um disparate. Como boa mãe, a nossa tratou de disfarçar o choque e imediatamente saiu chamando as amigas para que viessem nos conhecer. Todas, sem exceção, perdiam a fala ao ver aquele estranho no ninho, confirmando a minha percepção de que havia alguma coisa muito errada com ele. Nossos primeiros dias de vida transcorreram sem incidentes. As coisas foram acontecendo como deveriam, com mais ou menos dificuldade. Todos nós começamos a circular, ensaiando nossos primeiros passos. Ele bem que tentava se enturmar, mas acho que era mais forte que nós. Ninguém o convidava para ciscar ou passear em volta do lago. Isolou-se, ou nós o isolamos desde sempre. No primeiro dia na água, seguimos mamãe, orgulhosos, e fomos um a um flutuando naturalmente. Em pouco tempo, formávamos um eito perfeito, mas nossa harmonia sempre ficava bastante comprometida com aquela presença desengonçada. Invariavelmente, o patinho feio ficava no final da fila, esquecido e ignorado. Obstinado, ele persistia, tentando a todo custo seguir a família que o rejeitava. De tanto sofrer, o pobrezinho um dia finalmente decidiu partir. Nem se despediu, sabia que nenhum de nós sentiria sua falta. De fato, acho que mamãe ficou aliviada. Fazer o quê? Assim a natureza. Mas
Partir foi a sua sorte. Soubemos que depois de vagar, sabe-se lá por quanto tempo, um dia parou para beber água onde uma família de cisnes brincava alegremente. Viu seu reflexo na água e, surpreso, olhou para os pequenos cisnes que vinham se aproximando dele. Sem acreditar, olhou novamente e mais uma vez, até ter certeza do que estava vendo. Que grande ventura! Descobriu-se cisne e foi adotado por aquela família no mesmo dia. Saber disso tudo aliviou a minha culpa. Dizem que hoje em dia vive muito feliz, belo entre os cisnes, e até onde sei, não guardou mágoa dos patos. Que história interessante, né, crianças? Então, é a versão da história do patinho feio sob a visão de um dos patinhos. Então, vamos continuar com nossos conteúdos de hoje. Hoje nós vamos revisar o substantivo. Então, substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe na natureza, às pessoas, aos animais, aos objetos e aos lugares. Substantivo é também a palavra que dá nome ao que podemos sentir: alegria, beleza, dor, fome e etc. Observe e leia: sorvete, menino, maçã, avião. Essas palavras são substantivos, pois são os nomes, né, do menino, do avião, da maçã, do sorvete. Todos os seres recebem um nome. Para dar nomes aos seres, usamos as palavras. Essas palavras que dão nome aos seres chamam-se substantivos. Agora veja: o menino brinca com o cachorro. Bruno brinca com Totó. O nome menino é comum a todos os meninos. Menino é substantivo, porém é comum a todos os meninos. O nome Bruno é próprio desse menino, então é substantivo próprio. O nome cachorro é comum a todos os cachorros, então é um substantivo comum. O nome Totó é próprio desse cachorro. Então, aqui nós temos exemplos de substantivo comum e de substantivo próprio. Então, o substantivo pode ser comum ou próprio. O substantivo é comum quando dá nome a seres da mesma espécie em geral. Exemplos: cão, menino, bola e etc. O substantivo é próprio quando dá nome a um ser em particular, entre outros da mesma espécie. Exemplos: Carlos, São Paulo, Juliana e etc. Lembre-se, os substantivos comuns escrevem-se com letra inicial minúscula. Os substantivos próprios escrevem-se com letra inicial maiúscula. Hoje nós vamos ver também sobre os adjetivos. Adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Vamos ver o exemplo. Flávio, você é um menino carinhoso, bonito e alegre. Então, carinhoso, bonito e alegre está dando uma qualidade, está dando qualidade ao menino, que é substantivo. Você, Aninha, é linda, elegante e amiga. Então, nesse caso aqui, amiga é adjetivo da Aninha. Linda, elegante também. As palavras carinhoso, bonito, alegre, linda, elegante e amiga são adjetivos. O adjetivo acompanha o substantivo e nos informa como ele é, podendo vir antes ou depois dele.
Hoje nós vamos falar também sobre os verbos. Os verbos são palavras que indicam ações praticadas pelo sujeito, ou seja, pelas pessoas. Chamam-se verbos. Essas ações são chamadas de verbos. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, se é uma ação, os verbos, então, por exemplo, correr, pular, andar, ler, brincar, estudar, escrever e muitos outros, né, são verbos. Vamos a um exemplo aqui, que tem as 3 classes de palavras. O pintor talentoso pinta. Pintor. Pintor é essa pessoa aqui que pinta, é o nome dessa classe aqui que pinta quadros. Então, é substantivo, pintor substantivo. Esse pintor talentoso, talentoso está dando uma qualidade a quem? Ao pintor. Então, talentoso é adjetivo. Pinta é a ação de pintar. Então, quem que pinta aqui? O pintor. Então, essa palavra pinta é verbo, porque é a ação de pintar. Se é ação, se verbo é ação, então pintar é verbo. Hora da atividade. As atividades de hoje é sobre aquele texto que nós lemos, né? Sobre o patinho culpado. Então, vocês vão responder as perguntas no caderno de língua portuguesa. Número 1. Essa história se parece com alguma já conhecida de vocês? 2. Esta é uma versão contada por um dos irmãos do Patinho Feio. Qual o sentimento ele tinha? Qual o sentimento ele tinha com relação ao seu irmão? Por quê? 3. O que você pensa sobre esse sentimento? 4. Como podemos lidar com ele? 5. Procure no texto e anote no caderno 2 substantivos, 2 adjetivos e 2 verbos, de acordo com o que nós vimos na aula. Matemática. Copiar e resolver as situações problema no caderno de matemática. Número 1. Resolva as situações abaixo e comprove o resultado fazendo a operação inversa. Letra A. Gustavo viajou com sua mãe e gastou R$ 3.700 com passagens e gastou mais R$ 1.130 com hotel para uma semana. Quanto eles gastaram no total? B. Giovana ganhou uma festa surpresa de seus pais para comemorar seu aniversário. Foi encomendado 1.000 salgados, sendo que 375 eram coxinhas e o restante eram pastéis. Quantos pastéis eram? Então, vocês vão pensar para saber que operação que vocês vão fazer, se é de adição ou subtração. C. Jamile foi ao cinema com sua mãe. Gastou R$ 95 com ingressos e lanches. Depois do cinema, foram fazer compras. Gastou mais R$ 578. Como ficou tarde, resolveram jantar no shopping e gastou mais R$ 150. Quanto elas gastaram no hotel? No total? Desculpa, quanto elas gastaram no total? Elas tinham R$ 1.500. Quanto sobrou? Então, vocês vão ter que fazer aqui mais de uma operação. Então, a primeira pergunta, quanto elas gastaram no total? Elas tinham R$ 1.500. Quanto sobrou? Por hoje é só, crianças. Até a próxima aula. Eu aguardo a atividade de vocês, tá bom? Um beijo carinhoso e até amanhã.